Olá! Vamos falar sobre o poder das nossas palavras. Já parou para pensar no impacto que elas realmente têm no nosso mundo? A proposta aqui é a gente mergulhar fundo nisso. Sabe, sair um pouco da teoria e chegar na prática do dia a dia. E, para começar, a gente parte de uma premissa que é, no mínimo, surpreendente. A mensagem que estamos analisando diz que cada palavra conta. Sim, cada uma. Até aquelas que a gente joga fora, que considera inúteis. Então, nosso papo de hoje vai seguir 5 etapas bem claras. A gente vai construir juntos um tipo de guia prático para ter uma comunicação mais consciente, mais intencional. Ok, vamos lá. O ponto de partida é entender o que, afinal, torna uma palavra inútil. O que isso quer dizer na prática? A mensagem nos convida a ir além do óbvio, sabe? Não é só sobre palavrão, é sobre palavras ditas fora de hora, palavras mal colocadas ou simplesmente palavras vazias que não constroem nada. E aqui tem um detalhe fascinante. A palavra original grega, sapros, significa literalmente podre. Pensa numa fruta estragada. A ideia é essa. Não se trata só de ser ofensivo, mas de uma comunicação que está, na sua essência, deteriorada. Mas de onde vêm essas palavras podres? Elas surgem do nada? A mensagem é bem clara sobre isso. Elas são um reflexo direto, um sintoma do que vai aqui dentro. E essa frase, nossa, ela resume o diagnóstico de uma forma brilhante. O que a gente fala é, na verdade, só o transbordamento do nosso mundo interior. Então, para mudar o que a gente fala, não adianta só policiar a boca. O trabalho começa bem antes, lá na origem, nos pensamentos e nas pequenas decisões que tomamos sobre eles. Ok, se as palavras são esse reflexo do coração, que tipo de padrões destrutivos a gente precisa aprender a identificar? A mensagem chama isso de venenos verbais. São hábitos de comunicação que, vamos combinar, não só machucam quem está em volta, mas também acabam minando o nosso próprio bem-estar e a confiança nas nossas relações. Olha só que contraste poderoso que a mensagem traz. A reclamação é como uma âncora, sabe? Que deixa a vida pesada e parada. Já a gratidão é como uma vela de barco, que nos impulsiona, que enriquece tudo. Mas a notícia boa é que, para cada um desses venenos, existe um antídoto. E a mensagem nos mostra alternativas que são realmente poderosas, que constroem, que curam e que unem as pessoas. E o ponto aqui não é só evitar o que é ruim, mas escolher ativamente falar vida, sabe? Falar paz, encorajamento. É uma escolha ativa. Para a gente entender a força de um antídoto como a gratidão, a mensagem compartilha uma história real de um jovem que perdeu absolutamente tudo que tinha. Imagina a cena, uma devastação total. A gente esperaria uma lista enorme de coisas que ele precisava, né? Mas a reação dele foi completamente inesperada. É um exemplo que arrepia. Mostra um coração tão cheio de gratidão que, mesmo no meio da maior tragédia, o que transbordou pela boca foi o agradecimento. Certo, tudo isso é muito bonito, muito poderoso, mas como a gente traz isso para nossa vida, para o nosso dia a dia corrido? Vamos transformar essa ideia num plano de ação bem prático. Esse processo de 4 passos pode funcionar como um filtro mental. Quase um checklist para a gente usar todos os dias e, aos poucos, transformar nossa comunicação de algo reativo para algo intencional. E essa orientação final nos lembra de uma coisa. Não é só o que a gente diz, mas como a gente diz. A palavra precisa ser agradável, como uma comida bem temperada com sal, que preserva e dá sabor às relações. E para a gente fechar, fica essa reflexão para levar para o resto do dia. As palavras que saíram da nossa boca hoje, elas serviram para curar ou para ferir. A escolha é nossa, a cada instante. Que a gente possa usar esse guia para pausar, escolher a gratidão, buscar a unidade e falar a verdade. Fazendo isso, a gente não muda só a nossa comunicação. A gente começa a mudar o mundo ao nosso redor. Uma palavra de cada vez.